Obrigado aqui pela presença de todos aqui para acompanhar essa apresentação e principalmente, muito obrigado, né? Agora, doutora Jéssica, deixe-me colocar de forma alguma mais formal, né? Doutora Jéssica trouxe aqui esse conteúdo para compartilhar com a gente, um conteúdo inédito, né? Até então eu desconhecia essa possibilidade de proteção jurídica aqui do trabalho. Isso, de tempos em tempos, esse tipo de tema vem à tona, né, Jéssica? E a turma, é tudo muito complicado, né? A gente nunca conheceu nenhum sistema aí que facilitasse ou que fosse um pouco mais simples para que isso pudesse ser feito, né? Acho que isso acontece tanto nas agências como nos clientes. Acho que tem bastante dúvida aqui para a gente tirar. Vai ser bem proveitosa aqui a nossa apresentação. Obrigado, viu, por trazer esse tema aqui para compartilhar com a gente. Aqui isso, a Suelen já compartilhou aqui comigo. Obrigado, Su. Ela sempre compartilha esse PPT para a gente começar. Eu costumo apresentar rapidamente a Brad, antes de entrar no tema, para a gente deixar claro aqui, para quem ainda não é associado, quais são os benefícios de ser associado. Aqui na live a gente tem associados e não associados. A gente faz eventos presencial, Jéssica, por favor, vamos pensar em algo presencial também. O presencial é fechado para associados, enfim, existe toda uma logística aí, então a gente tem que privilegiar os associados, né? Então, alguns conteúdos nossos também são exclusivos para associados, mas é simples ser associado. Quem ainda não é associado, eu explico aqui rápido, aqui tem esse QR Code aqui, a gente tem uma mensalidade bem inclusiva e a gente destaca aqui que os principais benefícios, né, porque se tornar um associado, o primeiro o network é muito rico aqui, a troca de experiência, muitas vezes até a troca de negócios, né, tem serviços complementares aqui que se troca de uma forma muito, muito dinâmica. Empresas que muitas vezes não atendem um determinado segmento, ou não entregam um determinado serviço, fazem conexão aqui com o grupo e encontram parceiros aqui para poder trabalhar os seus clientes, e então isso é muito dinâmico aqui. A gente tem muitos bons convênios de benefícios para entregar, acho que a Jéssica vai fazer uma palestra bem bacana, depois até ela vai contar, acho que de uma ferramenta que existe para que vocês possam proteger, né, os direitos autorais do trabalho de vocês. Enfim, e tem os cursos webinários, como já adiantei aqui, que a gente realiza com muita frequência. Estamos agora organizando, olha que legal, de tempos em tempos a gente publica alguns conteúdos, a gente cria comitês de trabalho, produz um conteúdo e faz um grande evento de lançamento. Nas próximas semanas a gente vai ter o primeiro guia de inteligência artificial aí voltado para esse nosso segmento, né, de comunicação digital. Então a gente vai ter um evento de lançamento, então fiquem atentos aí. No final aqui da nossa palestra, ele vai realizar um sorteio, olha que legal. Então, não desconectem, tá? Depois que a Jéssica apresentar, aí vocês vão tirar dúvidas, evidente, aqui. Vocês podem ir tirando dúvidas no chat, ou no final também podem conversar direto com a Jéssica aqui e tirar suas dúvidas. E aí a Suelen vem com um sorteio, tem um produto aqui de um mantenedor nosso, um apoiador da Brad, bem bacana aqui, então permaneçam conectados. Jéssica, vamos em frente aqui. Obrigado, Suelen. Pode tirar o PPT e agora vou passar a vez para a Jéssica. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para quem acabou de se conectar. A gente está iniciando aqui o nosso webinar com a doutora Jéssica Ferreira. Paulo, muito obrigada. Você falou de sorteio, de repente a gente pode fazer um sorteio também de um registro de direito autoral no final. Vamos pensar nesse sorteio aí. Joyce, já quero agradecer a Joyce de antemão, porque ela me ajudou muito no WhatsApp nessas últimas semanas, a gente trocou bastante. Gostaria de agradecer a todos os convidados que estão presentes, associados, é uma honra, estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês nessa manhã, e espero que a gente possa ter uma conversa, uma troca no final desse webinar bastante enriquecedora. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu aviso assim que ela estiver no ar. Já está entrando, isso. Já está aqui? Beleza. Isso, já está, pode seguir.
Beleza. Bom, e o tema que eu trouxe hoje é sobre a proteção jurídica de layouts no mercado digital, né? É possível proteger esses layouts digitais? O que vocês acham, né? Qual que é a experiência que vocês têm em relação a isso? Comentem aí, façam seus comentários no chat para a gente trocar no final do webinar. Mas, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Ferreira. Eu sou advogada, eu tenho 31 anos, sou especialista pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, mestra em Propriedade Intelectual pelo INPI, apaixonada pelo mercado digital e fundadora da Gênio. Para vocês que não conhecem, a Gênio ela é uma plataforma, é uma startup, uma plataforma que realiza registro de direitos autorais para designers, criadores de conteúdo, empresários que têm interfaces gráficas. Então, a gente facilita, a gente tem uma plataforma muito intuitiva e você mesmo, sem intermediário, consegue fazer os registros de direitos autorais. Nós usamos uma tecnologia chamada blockchain para conferir segurança em relação à informação, aos dados que são anexados ali. E, além disso, a Gênio é parceira da Abrad, então, para você que é associado e está nos assistindo, a gente tem benefício para os associados, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou e-mail, e a gente pode, de repente, pensar num plano personalizado, a gente tem benefício, desconto, vai ser um prazer também poder ajudá-los em relação à propriedade intelectual. Bom, então vamos começar entrando aqui no tema. Eu vou começar falando de um assunto que eu gosto demais, eu sou extremamente apaixonada, que é UX. A experiência do usuário, eu falo que para quem trabalha com o mercado digital, tem que ser o top 1, né? Tem que ser tem que estar lá no topo das prioridades. E o layout da interface gráfica impacta diretamente na experiência do usuário. Eu, como consumidora, já troquei um aplicativo em detrimento de outro aplicativo por conta da experiência do usuário. Já troquei de banco por conta da experiência do usuário. Então, eu acho um passo muito importante quando o empresário ele identifica a necessidade dessa experiência, porque ele atrai, né? Ele faz com que o usuário permaneça ali naquele app, naquele site, naquele sistema. E eu costumo dizer também que a experiência do usuário ele é um pacote, engloba ali a interface gráfica, né, a maneira como os elementos visuais permitem a interação entre consumidor e aplicativo e site, o layout digital também, a organização desses elementos na página, que tem que ser intuitiva, esteticamente agradável, e o copywriting, que é muito importante, porque os textos, eles guiam o usuário, né? Eles persuadem, eles envolvem, eles garantem a comunicação, uma comunicação efetiva, clara, concisa. Quando eu pensei em desenvolver a Gênio, eu falei que a nossa prioridade seria a experiência do usuário. Principalmente por se tratar de um serviço jurídico, né? Então, o consumidor, quando ele busca um advogado, ele quer que o advogado esmiúce para ele todas as informações de uma forma muito clara, né? Muito concisa. E a Gênio, quando eu pensei em desenvolver a Gênio, eu falei, a gente tem que fazer isso. Ter uma interface clara, uma interface agradável, esteticamente agradável, que tenha ali copies que fazem com que o consumidor entenda o que ele está fazendo. Então, eu gosto de enfatizar a importância da experiência do usuário, né? E agora, falando das interfaces, eu me amarro em analisar como a gente evoluiu, né? Como a sociedade evoluiu ao longo dos anos. Aqui a gente tem a interface do computador de Steve Jobs em 1983, o que era, onde a gente chegou. Eu acho incrível o que a tecnologia nos proporciona, acho incrível o trabalho do web designer, né? Deve ser reconhecido, devidamente dado o seu devido valor ao trabalho desses profissionais, porque é muito difícil e toda a inovação tem que ser muito valorizada. Aqui a gente tem a interface gráfica da Apple em 1984, o que era, e a interface gráfica da Apple também, do iPhone, lançado em 2007.
E eu quis colocar essa interface de 2007 justamente porque foi quando a Apple ela teve um embate, né, ela travou embate contra a Samsung por violação de propriedade intelectual dos seus ativos intelectuais. Então, a Apple ela fez vários registros, né, ela patenteou o que deveria patentear, ela fez patente de design, o registro da sua interface gráfica, e na minha concepção, a Apple ela só obteve êxito em relação à Samsung porque ela garantiu a proteção de todos esses ativos lá atrás, né? Ela não negligenciou essa proteção. Então, por isso a Apple ela obteve êxito nesse embate contra a Samsung, garantindo toda a exclusividade, né, do seu design, dos seus layouts, da sua interface gráfica. Bom, e o mercado de UX, ele está aquecido, né? Está aquecido, está em ascensão. Um estudo organizado pela NN Group aponta que cresce consideravelmente a demanda por esses profissionais de UX designers, e a projeção é que em 2050 ele atinja cerca de 100 milhões de profissionais na área para dar conta de atender todas as demandas requisitadas. E eu brinco que esse mercado está aquecido da forma como ele está, justamente porque os layouts claros e intuitivos, eles aumentam as taxas de conversão. Trocando em miúdos, gera mais venda, né? E se gera mais venda, o empresário, consequentemente, ele vai querer ver os seus layouts, as suas interfaces gráficas protegidas, ele vai requisitar essas proteções. Então, a gente tem aqui uma consequência lógica, o maior interesse dos empresários na proteção desses layouts digitais, e também, por conta do mercado de UX estar aquecido, aumenta também o desejo de reconhecimento dos profissionais de designers no desenvolvimento dessas interfaces. E deve, né, haver o reconhecimento e a valorização desses profissionais. Mas eu até gostaria de fazer um parênteses aqui, que durante a minha jornada de trabalho, ao mesmo tempo que eu percebo o maior interesse desses empresários em relação à proteção desses layouts, eu também percebo uma negligência muito grande, no sentido de o empresário ele desenvolve as suas interfaces, os seus layouts, ele coloca no mercado, quando ele percebe que existe uma cópia, que o concorrente está copiando, aí sim ele se preocupa com a proteção. Mas, de todo modo, ele vai desejar essa proteção e a exclusividade desse ativo intelectual que valoriza, né, todo o ativo intangível da empresa. E aqui nós temos as formas de proteção de um layout com base na nossa lei, que é o desenho industrial e os direitos autorais. Eu vou dar um spoiler, eu vou falar um pouquinho rapidinho do trade dress. Para quem nunca ouviu essa expressão, não sabe o que se trata, eu vou explicar no final, mas o trade dress é como se fosse a aparência visual de um produto ou de um serviço. O trade dress ele não está positivado, não existe uma disposição legal na nossa legislação, mas é uma construção doutrinária. Eu já vou explicar para vocês já, tá? Por isso que eu deixei ele aí no cantinho. Bom, agora o que a nossa legislação fala de proteção de um layout? Como é que a gente pode fazer essas proteções, né? Contextualizando aqui para vocês, a gente tem a propriedade intelectual como um grande gênero, né, das criações que advêm do intelecto humano. Então, tudo que vem do intelecto humano, tudo que é criado pelo intelecto humano, está protegido por esse gênero que é a propriedade intelectual, beleza? Bom, e esse grande gênero, ele faz algumas separações, né? Então, a gente tem aqui uma espécie que é o direito sui generis, tá? Eu não vou falar dele para não confundir. A gente tem uma outra espécie, uma legislação, que é a legislação dos direitos autorais, e nós temos aqui uma outra espécie, que é a legislação da propriedade industrial. Aqui, a propriedade industrial abarca o desenho industrial, abarca as marcas, abarca as patentes, os modelos de utilidade, está tudo aqui inserido na propriedade industrial. Essa propriedade industrial, normalmente, ela tem a proteção, ela faz a proteção dos produtos que têm uma atividade econômica, que têm uma aplicação industrial em massa. Basicamente, é isso que difere dos direitos autorais.
Claro que cada legislação tem as suas características específicas, mas nós temos essas duas formas. Vamos começar agora pelo desenho industrial. Desenho industrial é uma forma de se proteger interfaces gráficas, né? Mas quando começou, eu acho que o legislador não pensou muito nas interfaces, ele estava pensando em produtos físicos. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. O legislador, quando ele redigiu o texto da lei, ele estava pensando no design de produtos, objetos físicos, como, por exemplo, essa sandália. Como, por exemplo, o design de um telefone, o design de um ventilador, porque a letra da lei diz o seguinte: considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. É importante perceber que o desenho industrial, ele não protege a funcionalidade do produto, mas sim o ornamento desse produto, né? Mas, nitidamente, ele estava pensando em produtos físicos. Acontece que a nossa sociedade evoluiu, o mercado evoluiu, e o manual de desenho industrial, então, ele atualizou. O manual de desenho industrial, ele informa que é permitido o registro de interfaces gráficas desde que atendam à definição de desenho industrial delineada no artigo 95 da LPI. E aí, o manual de desenho industrial complementa, fala assim: a interface gráfica é, de maneira geral, um produto bidimensional. Ao invés de ser um produto tridimensional, é um produto bidimensional. E aqui a gente tem um exemplo de registro feito. A gente tem até o número aí do registro. Bom, e algumas características do desenho industrial. Onde a gente faz o registro dessa interface gráfica? No INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma autarquia federal, e uma característica muito relevante é que aqui, na propriedade industrial, o direito ele é concessivo. Jéssica, o que é isso? O que é um direito concessivo? O titular, ele requer, e o Estado, ele pode conceder ou indeferir. Se o Estado conceder, ele vai ter um registro, né, feito pelo INPI. Se indeferir, ele pode recorrer e continuar suas alegações até, de repente, obter o deferimento. Mas aqui é importante saber que a gente tem um pedido e existe uma concessão. O desenho industrial, ele tem uma vigência de 10 anos, prorrogáveis até 25 anos. E uma outra peculiaridade interessante é que, no INPI, existe a possibilidade do requerente solicitar ao INPI um exame de mérito quanto à novidade e à originalidade daquela interface gráfica. Então, essa interface INPI é original? Ela é nova no mercado? E aí o INPI ele vai proferir um parecer quanto à originalidade e novidade. Essa é uma peculiaridade importante de enfatizar aqui em relação ao desenho industrial. Bom, aqui eu fiz uma pesquisa no banco de dados do INPI de desenho industrial. Então, eu coloquei no campo de busca interface gráfica e apareceram 2.236 processos, né? Bastante coisa. Esse banco de dados ele é completamente público, então qualquer pessoa pode acessar, você pode fazer as suas buscas, pode ir lá entrar e fazer as suas análises, analisar como as empresas elas têm feito os pedidos de registro. Mas aqui do lado, no canto direito, a gente tem uma interface gráfica registrada pelo INPI e o requerente, ele registrou como padrão ornamental aplicado à interface gráfica do usuário. Olha que interessante, né? Mas uma análise que eu fiz, quando eu estava fazendo essas buscas no INPI, até no meu mestrado, foi que a grande maioria desses requerentes, desses pedidos, os requerentes são empresas de grande porte, né? A grande maioria são empresas de grande porte que entram com pedidos de desenho industrial. E isso nos leva a uma reflexão. Por que o pequeno e o médio empresário também não têm entrado com tantos pedidos de desenho industrial assim? Né? O que acontece, né? E aí a gente tem alguns palpites. Será que é por conta da dinamicidade dessas interfaces?
Será que é por conta da velocidade do mercado? Hoje você cria uma interface gráfica, amanhã já tem um outro padrão e você precisa alterar. Será que é por conta do alto custo de um registro de desenho industrial? Será que é por conta da contratação de advogados? Será que aquela interface gráfica ela está num período de teste? O empresário ele não sabe se de fato vai validar ou não aquela interface? Ele tem uma incerteza ali. Existe uma outra forma economicamente mais viável, né? E o pessoal me pergunta muito sobre o direito autoral para essas interfaces gráficas, para layouts digitais. E os direitos autorais é sim uma forma também de se proteger essa interface gráfica, porque o direito autoral protege a expressão criativa, né? Se existe uma expressão criativa, tem proteção via direito autoral. Nós, da Gênio, essa aqui é a interface gráfica da Gênio, é o nosso sistema, né? A gente printou para colocar nessa apresentação, e nós, da Gênio, optamos em fazer o registro via direito autoral. Jéssica, por quê? Porque a gente não sabe se essa interface vai perdurar por mais de 6 meses, né? Nós estamos em período de teste, de validação, não sei se a gente vai acrescentar outros elementos. Então, por conta dessa incerteza, eu preferi fazer o registro via direito autoral. Então, a nossa interface gráfica foi feita o registro pelo direito autoral. Só que a questão dos direitos autorais é que a gente precisa analisar os pontos que a lei nos traz, né? Os aspectos de requisito legislativo. Como exemplo, artigo 7º fala que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, né? Então, uma interface gráfica pode ser protegida pelo direito autoral com base na letra da lei. Só que se você observar o artigo 11, ele diz assim, autor é pessoa física. Isso é muito importante. E aí vocês podem também me perguntar, mas, Jéssica, se a Gênio foi registrada através dos direitos autorais, se você fez o registro via direitos autorais e a letra da lei diz que autor é pessoa física, como pode, né? E eu já vou explicar. Mas antes, é importante entender que esse autor pessoa física, ele é titular de 2 direitos, né? Ele é titular do direito moral, que é o direito de dar crédito ao criador, né? Aquele autor, ele tem o direito de ser reconhecido como criador. Esse é o direito moral. E ele também é titular do direito patrimonial, que é o direito de auferir lucro, né? Bom, e aí o que a gente deve observar? A organização jurídica de um registro de direito autoral quando se trata de pessoa jurídica, né? Eu falo que o direito autoral ele é um pouco traiçoeiro, porque a letra da lei e a nossa legislação fala que independe de registro. E aí, o que as pessoas pensam se independe de registro, então eu criei e de fato, o direito já é meu. É verdade, né? Mas é recomendável o registro porque se você precisar utilizar, se você precisar coibir alguma empresa que estiver te copiando ou estiver violando a sua propriedade intelectual, você precisa ter mecanismos para, de fato, comprovar a sua autoria, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação à consequência da ausência de um registro e, principalmente, da organização dessas informações. Vamos pensar no seguinte caso. Uma empresa, ela contratou um ilustrador para poder criar ilustrações para uma interface gráfica de um sistema, beleza? Esse ilustrador, depois de um determinado tempo, ele sumiu do mapa, o ilustrador sumiu, a pessoa física. E depois de mais um tempo, essa empresa percebeu que o seu concorrente está copiando aquelas ilustrações. E aí, o que essa empresa vai fazer? Ela vai bater na porta do concorrente e vai falar, opa, esse direito autoral é meu. Da empresa?
Mas a lei de direitos autorais fala que autor é a pessoa física. E cadê aquele ilustrador que criou as ilustrações? E agora, o que a empresa vai fazer se o ilustrador sumiu do mapa, né? Então, a gente precisa ter o registro para poder criar um mecanismo para poder coibir caso essa empresa que é detentora da titularidade, né, dos direitos patrimoniais, encontre a violação, né, se depare com o concorrente copiando seus materiais, as suas ilustrações. Então, esse caso ele é muito emblemático porque acontece o tempo todo, né? Chega gente aqui para a gente falando, olha, estão copiando o meu material, eu fiz o registro de direitos autorais. Aí, quando eu vejo, o registro de direitos autorais está assim, autor, pessoa jurídica, aí está o CNPJ. Não pode, né? A pessoa jurídica não é autor de nada, a pessoa jurídica não é capaz de ser autor com base na nossa legislação atual. Então, a gente precisa organizar essas informações. Então, o registro ele é importante para garantir a conformidade à lei, para criar uma organização, para inserir ali as informações corretas de quem foi o autor, pessoa física, quais são os dados desse autor, nome, CPF, e-mail. Esse autor, pessoa física, ele transferiu os direitos para essa empresa, né? O registro garante a segurança daquele arquivo, a depender de como foi feito o registro. E quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente precisa analisar esse cenário aqui para poder ter um registro válido, né? Para poder ter a garantia do seu direito. A gente tem o seguinte cenário: a pessoa física cria, ele é autor, ele é detentor do direito moral, do direito patrimonial, e ele transfere o direito patrimonial para a empresa. A partir do momento que ele transfere o direito patrimonial para a empresa é titular, detentora dos direitos patrimoniais. Então, a empresa, ela pode receber por conta de uma criação de uma pessoa física, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa estruturar. Jéssica, mas me fala na prática, como é que é feito isso aqui na prática? Eu quero ver, eu quero visualizar, né? E aí aqui eu printei o sistema da Gênio, estou abrindo aqui o sistema da Gênio para vocês visualizarem como é feito na prática, né? E aqui eu falo da experiência do usuário, porque o usuário precisa fazer um registro de um modo correto, da forma correta, né? Conforme estipula a lei. Então, a gente tem aqui o participante. A gente coloca aqui quem é esse participante e autor, qual é a função desse autor, ele é um designer, ele é um ilustrador, ele é um redator, o que é aquele autor, né? E aqui, na parte de documento, a gente não possibilita o usuário de inscrever, de inserir um CNPJ, não existe essa possibilidade de inserir CNPJ, porque a lei diz que autor é pessoa física, então ele só pode colocar aqui CPF. Bom, mas quando ele estiver organizando as informações no registro, ele vai poder inserir também as informações do titular. E aí ele vai colocar aqui ou o CPF ou o CNPJ se o titular for uma pessoa jurídica. Bom, aqui é uma estrutura da forma como deve ser, né? Um registro de um direito autoral, separando autores, pessoa física, e titular, pessoa jurídica. E agora eu vou entrar na parte de trade dress, que não existe uma disposição legislativa aqui no Brasil, pelo menos, né? A gente importou o conceito dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe, de fato, um registro de trade dress, mas aqui ainda não. E o que é? Eu costumo falar que é a aparência visual de um produto ou de um serviço. E eu costumo explicar da seguinte forma: quando eu estou segurando uma latinha de Red Bull, eu seguro a lata de Red Bull e eu tampo o nome da marca, né, o nome e o símbolo. Só aparece aqui os elementos visuais da latinha de Red Bull. Eu acho que grande parte das pessoas que conhecem o mercado de energético vai identificar que aquele energético é o energético da Red Bull, né?
Isso é trade dress, quando o consumidor ele identifica a marca sem mesmo visualizar o nome daquela marca, sem mesmo visualizar o símbolo daquela marca. Isso é trade dress. Então, trade dress são as características da aparência visual de um produto ou um serviço. E aqui a gente consegue visualizar de uma forma muito clara, né? Algumas marcas que copiaram o trade dress de marcas famosas, né? Como eu falei, o trade dress não tem disposição legislativa e é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Eu vou abordar com vocês um embate judicial e eu quero, inclusive, a opinião de vocês sobre esse embate. Aqui a gente tem um trade dress digital, que é a revista Glamour. Bom, para mim é um trade dress digital, mas para muitas pessoas não é. Né? Falar, isso aqui não é um trade dress digital, eu não consigo reconhecer esse conjunto, esse layout, essa interface gráfica. De repente você, porque não está inserido naquele ecossistema, mas quem está habituado a ler revistas digitais de beleza, pode ser que reconheça, né? E aqui eu coloco um exemplo de uma revista digital, de um produto digital, e na minha concepção, sim, de fato, tem trade dress. Eu gostaria de saber o que vocês acham. Bom, e se a gente colocar aqui, fazer uma comparação entre essa revista aqui, esse site aqui, e esse site aqui? O que vocês acham agora? Vocês acham que tem? Isso aí. Vocês acham que existe uma cópia? Vocês acham que existe uma semelhança? Ô, Jéssica, não, é diferente, né? Aqui a gente tem a semelhança de cores, a semelhança no nome, a semelhança no contexto de copy. A gente tem isso aqui, ó. Copy, basicamente igual, muito parecido. Moda, fashion, beleza, beleza, celebridades, celebridades, lifestyle, estilo de vida, amor e sexo, amor e sexo. O que vocês acham? Existe uma semelhança? Existe uma infração de propriedade intelectual aqui? Qual que é a opinião de vocês? Porque o Tribunal de Justiça, ele entendeu que houve violação do layout. O Tribunal de Justiça entendeu que há trade dress nesse caso e que a revista Glamurosa copiou o trade dress da revista Glamour, né? Os julgadores, eles entenderam que os elementos que compõem um layout de um website são sinais visualmente perceptíveis capazes de gerar confusão ao consumidor. E observando isso, ainda que a revista seja digital, ela é composta de elementos que, quando somados à disposição do conteúdo, cores, a tipografia, formam aí um layout distintivo. E é muito bacana porque, esse caso, a revista Glamour, ela ganhou em primeira instância e ela ganhou também em segunda instância. E a desembargadora, ela proferiu a seguinte decisão. Ela disse assim: deve a requerida revista Glamurosa se abster da utilização do layout trade dress identificador da revista digital da Glamour, que é a autora, que foi a autora no caso. Para nós, da propriedade intelectual, esse caso repercutiu bastante, porque não se falava em trade dress em mercado digital, né? Falava-se muito em trade dress de produtos físicos, Mr. Cat, que ganhou uma ação em face da Mr. Food, Apple, né, trade dress da Apple, mas mercado digital não tinha muito caso sobre, e agora a gente já começa a ver essas decisões positivas, essas decisões que reconhecem o trade dress no mercado digital. Por falar nisso, eu vou lançar um livro sobre trade dress no mercado digital no final desse mês de agosto, início do mês que vem. Eu vou ficar muito feliz se vocês lerem. Eu, de repente, posso disponibilizá-los também para os associados da Brad. Bom, mas a questão do trade dress é que a gente precisa observar a distintividade e o reconhecimento pelo consumidor. Eu costumo dizer que o trade dress não é a empresa que deseja ou requer aquela proteção, mas o reconhecimento ele é intrínseco pelo consumidor. É o consumidor que precisa bater o olho e dizer: olha, eu acho que aquela marca é Adidas,
por conta dos tracinhos. Olha, eu acho que aquela marca é a Maisena, porque é uma caixinha amarela com um tracinho vermelho. Então, é o consumidor que diz, que dita, né, se aquela marca, se aquele layout tem distintividade ou não. E aí eu coloco a interface da Apple, né, do iPhone, porque a gente, como consumidor, a grande maioria, né, para quem gosta muito, consegue bater o olho e identificar que esse layout trata-se da marca iPhone, sem mesmo observar o símbolo, né, ou nem mesmo estar escrito ali a palavrinha iPhone, mas a gente sabe que é um iPhone por conta da distintividade que essa marca adquiriu ao longo do tempo. E uma outra reflexão que eu gostaria de fazer aqui para vocês esse trade dress, o trade dress, as empresas, né, elas vão obtendo esse reconhecimento ao longo dos anos, né, em todos os casos, ela adquiriu reconhecimento ao longo dos anos. E, com certeza, houve uma gestão de propriedade intelectual ao longo desses anos, a exemplo da Apple, que quando começou, já fez os registros, né, das interfaces gráficas, fez a patente de design, e aí ela teve mecanismo suficiente para poder coibir aqueles que o copiavam, né? Então, ela conseguia garantir a exclusividade no mercado por conta dessa gestão da API, por conta dos registros, por não ter negligenciado. E uma vez que ela garante a exclusividade no mercado daquele layout, automaticamente, com o decorrer do tempo, ela vai gerando essa distintividade aos olhos do consumidor, né? Porque não existem cópias. Então, aquela API não é diluída. Bom, eu acredito no poder dos layouts digitais, eu acredito que proteger layouts digitais gera um reconhecimento da criatividade das empresas por trás dos apps, por trás dos sites. Eu acho que garante que os designers eles sejam reconhecidos, aumenta a valorização desse ativo intelectual e, consequentemente, aumenta também o valor da empresa. Bom, pessoal, eu termino por aqui. Muito obrigada. Abro esse espaço para a gente poder conversar, para poder responder as perguntas. Acho que agora você está abrindo aqui o espaço, Jéssica, para que as pessoas possam tirar eventuais dúvidas, é isso? Isso mesmo. Abro espaço para a gente conversar, para tirar dúvida. Fiquem à vontade. Não sei se as pessoas estão preparadas para elaborar as dúvidas, é um assunto meio complicado, mas vamos lá. O Eduardo levantou a mão. Vai você, Eduardo. Primeiramente, bom dia, doutora, parabéns pela apresentação. É sempre bom ver o pessoal atento nessa questão de propriedade intelectual no meio do marketing, né, que é um meio que a gente muitas vezes acaba negligenciando essa parte jurídica, tanto em fazer contrato com o cliente, quanto da nossa proteção. Então, parabéns pela apresentação, foi realmente enriquecedora. Mas, vamos lá. Na questão do site ali, da Gênio, eu vi que a gente consegue fazer o cadastro de algum layout por dentro do site, né? Você coloca o autor, indica para quem que vai a propriedade, no caso para a empresa, e daí, internamente, como que isso funciona? Porque eu estava pesquisando e vi que os registros pelo INPI levam mais de um ano, geralmente, né? Como que isso funciona, essa integração do INPI com a Gênio? Como que isso funciona juridicamente? Qual que é o mecanismo por trás, assim? Beleza. Bom, vamos lá. Quando o INPI ele faz a análise de registro dessa interface, desse layout, ele faz no campo do Instituto Desenho Industrial. Desenho industrial, ele está dentro da propriedade industrial. Então, a gente precisa analisar o que a lei dispõe, né? A lei fala, para registro de desenho industrial, o direito é concessivo. O titular pede e o Estado dá. Então, quando a gente faz o pedido no INPI, a gente está indo pelo instituto, pelo campo da propriedade industrial, beleza? Agora, se você optar pelo registro de direitos autorais,
A Lei de Direitos Autorais, que é um outro instituto, ela fala que aquele conteúdo, aquela criação, independe de registro. Então, se você é um ilustrador e você criou uma ilustração, você não precisa registrar essa ilustração, é o que a lei fala. Mas para garantia do seu direito, né, para você ter uma segurança jurídica, é recomendável o registro. Então, você registra como uma forma de provar a sua autoria, provar a anterioridade, provar a data de criação daquele conteúdo. Bom, mas observe que são institutos distintos, são legislações distintas. Jéssica, mas por que eu escolheria um em detrimento do outro? Por que às vezes eu faria o registro pelo viés do desenho industrial, ao invés de seguir pelo direito autoral? Estratégia de vigência, estratégia do que você deseja, de como você deseja utilizar aquela interface gráfica no mercado, estratégia, mas são formas distintas de proteção. Tudo bem? O direito autoral independe de registro, mas é extremamente recomendável para você ter um mecanismo para coibir uma possível cópia. Se você identificar uma cópia, você precisa ter aquelas informações organizadas. Perfeito, doutora. Obrigado. Ô, Jéssica, quando uma agência ela cria uma campanha ou até mesmo um site pontual para um cliente, de quem é o direito da propriedade intelectual desse trabalho? Da agência ou ela é transferida para o cliente? A agência registra e o titular seria o cliente? O direito moral, ele é de quem criou aquela campanha publicitária, então é do publicitário. Quem criou? Pessoa física, né? Então, o direito moral é de quem criou, do publicitário. Mas ele criou para uma empresa, né? Então, vamos pensar Bauducco. Não sei se vocês lembram da confusão que teve entre Bauducco, campanha publicitária da Bauducco, Emicida. Suponhamos que um publicitário criou uma campanha publicitária para Bauducco. O direito moral é do publicitário, mas como existia um contrato de prestação de serviços, o direito patrimonial é da empresa, né? Então, recomenda-se, o que a gente faz, o que a Gênio faz, é organizar essas informações e colocar ali no registro o nome do publicitário, quem foi o redator, quem pensou naquela campanha. Então, o nome do autor, para ele ter o reconhecimento dele, de criação da obra, e o titular. Quem tem o direito de auferir lucro? A empresa? Beleza, então a gente organiza ali todas essas informações. Mas respondendo de uma forma muito direta a sua pergunta, Paulo, o direito é do criador, pessoa física, publicitário, mas o direito de monetizar é da empresa, pela qual a empresa a qual o publicitário criou aquela campanha. Então, isso significa que se a agência criou um site e o contrato, depois de um ano, é encerrado, a empresa pode, sim, continuar com o site eternamente no ar, sem nenhum problema. Ela pode sim, porque ela tem um contrato de prestação de serviços. A grande questão é quando lá na frente aquela empresa ela tem um embate judicial, um conflito judicial, e ela precisa comprovar a autoria. Existem algumas demandas, algumas brigas judiciais em que, às vezes, a empresa perdeu o direito justamente porque ela não identificou o autor como pessoa física. Se a empresa não identificou quem foi o criador pessoa física, porque a nossa lei estabelece dessa forma, ela pode perder o direito dela, né? Quem está do outro lado da briga judicial vai alegar isso. Ele vai falar, olha, cadê a pessoa física quem criou? Tudo bem, você é o titular de auferir lucro, mas se você está dizendo que eu copiei, cadê a pessoa física? Quem criou? Ele também tem que estar na demanda, ele também tem que estar num processo judicial. Então, quando a gente analisa o viés da coisa em relação a um conflito, disputa de autoria, a gente tem que ter essas informações. Por isso, é extremamente recomendável
Tem alguém falando aí. Por isso é extremamente recomendável o registro e principalmente o contrato de prestação de serviços. Se for um freelancer, então, tem que ter esse contrato. O Pedro, você lê direto? Quer que eu leia, para todo mundo saber? À vontade. Posso ler aqui? Vai você ler, por favor, Pedro. Doutor, às vezes a gente faz todo um processo de concorrência e você faz toda uma criação, desde uma estratégia, por exemplo, de marketing, ações que você pensa, ações de evento, enfim, é toda uma campanha. Tentando ser aqui, fazendo uma síntese. E isso é uma concorrência, que várias agências participam. Já houveram casos que, por exemplo, uma agência não ganhou a concorrência, foi fechado com outra agência, e meses depois, a empresa pegou parte de toda aquela estratégia, todo aquele PPT, tudo aquilo que foi construído e acabou usando. E isso é muito complexo, porque é algo muito grande ali. É possível você fazer um registro de uma estratégia com os criativos e tudo mais? É possível, sim. Você consegue fazer esse registro via direito autoral. E quando existe a violação, a gente precisa analisar todo o contexto da questão para saber se essa violação teve alguma informação, teve vazamento de dados dessas informações por um funcionário, por algum colaborador, porque aí existe o contexto da confidencialidade. Mas vamos supor que não existiu, né? Não houve vazamento de dados, nada disso. Só existiu uma cópia da campanha publicitária de um concorrente. A gente consegue fazer a repreensão através da concorrência desleal. Mas, como eu falei, é interessante que você tenha documentado a anterioridade de criação dessa estratégia, dessa campanha publicitária. A data de criação, de anterioridade, a informação de quem são os autores, quem são as pessoas que trabalharam naquela campanha publicitária, porque uma campanha publicitária envolve muitas pessoas, a gente tem coautoria, né? Tem redator, tem copy, tem designer, roteirista. Então, quando você faz um registro e você coloca ali todas as pessoas que participaram dessa campanha, você tem um mecanismo para poder repreender uma concorrência desleal. Ficou claro, Jéssica, que nesse caso aqui o Pedro está citando de uma concorrência, não é uma campanha que chegou aí ao ar, mas ela foi apresentada numa concorrência, a agência não ganhou, e daqui 3 meses a ideia que o cara apresentou está sendo utilizada pela empresa por um outro fornecedor. Ou seja, o cara copiou uma coisa que nem chegou aí no ar ainda, né? Você tem como registrar isso? Entendi. Nesse caso, a gente recomenda uma confidencialidade. Por exemplo, é o que eu falei. Se essa informação vazou por conta de um colaborador que passou a ideia à frente, por conta de uma apresentação que foi feita, né? Aquela campanha não foi para o ar, mas foi feita uma apresentação. Isso. E copiaram a ideia, a gente... Claro que tem como proteger, como eu falei, a gente tem o registro da anterioridade da criação, mas antes de apresentar aquelas informações, recomenda-se fazer um contrato de confidencialidade. Nossa, Jéssica, um contrato de confidencialidade é muito sério, né? No dia a dia de uma agência, a gente não tem tempo para fazer isso. Faz um termo, né? Um termo de confidencialidade com palavras de uma forma que a redação seja acessível, que todos entendam, né? Mas que aquilo geralmente é feito, doutora Jéssica, mas depois que a concorrência acontece, você vê lá a sua ideia sendo utilizada, independente de ter assinado qualquer coisa ou não. Como é que eu provo que eu apresentei aquela campanha muito semelhante à que está sendo usada ou copiada? Registro de anterioridade. Tá. Registro de anterioridade. Registro de direito autoral. Tá, tem outras questões aqui. Você quer ir direto aqui? O Otávio aqui, acho que ele está sem microfone, então deixa eu colocar. Para casos de registro, ele está perguntando o seguinte: isto vale tanto para os casos de registro de marca, que seja pela pessoa física e não jurídica? Não, registro de marca não é válido aqui. O pessoal pergunta muito, essa pergunta é muito comum. Jéssica, eu posso registrar minha marca na Gênio por direito autoral? Não pode.
a marca, ela está lá na legislação de propriedade industrial. Então, é um direito concessivo, e o INPI tem que conceder a sua marca. A gente está falando de marca, a gente não está falando de símbolo, né? Às vezes, uma marca, ela cria vários símbolos e um design, enfim. O design pode proteger pela via do direito autoral, mas a marca, para ser considerada uma marca, nome, né, elemento nominativo, tem que ser via INPI, porque a marca, ela está dentro da legislação de propriedade industrial. Ok. A Activa está com a mão levantada. Quem é que está aqui da Activa, por favor? Então, sim, bom dia, sou Lois Matias, da Activa Marketing. Nós temos mais de 20 anos de mercado e eu já fiz muito registro de direito autoral na Biblioteca Nacional, pelo site Gov.br, né? Porque é um caminho bem fácil, é um caminho bem mais barato e também que assegura, né, o direito. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença fazer pelo site Gov e fazer por uma empresa. Obrigada. Não tem, assim, preferência, né? Por que não tem diferença entre fazer na Biblioteca Nacional ou fazer através de uma empresa, pessoa jurídica? Por conta da nossa lei. A nossa lei fala que aquela criação independe de registro. Então, tem muita gente que faz em cartório, tem muita gente que pergunta, Jéssica, eu sempre fiz em cartório, tem alguma diferença, tem algum prejuízo, né? Vários clientes que fizeram registro em cartório, não tem. Você não vai ter um prejuízo por ter feito um registro no cartório ao invés de ter feito na Biblioteca Nacional. Isso depende muito do contexto que você está inserida. Por exemplo, se você tem um livro, às vezes você vai participar de algum programa em relação a esse livro, e esse programa ele vai pedir o registro na Biblioteca Nacional, mas não porque a Biblioteca Nacional tem mais valor do que um cartório ou uma empresa, né? Mas porque aquele programa está solicitando registro na Biblioteca Nacional. Mas o direito, o reconhecimento, ele é o mesmo, tá bom? Você precisa garantir a data de anterioridade. Tá bom, muito obrigada. De nada. Dá para ter uma ideia de quanto se gasta para registro da propriedade intelectual? Ela tem alguma variação dependendo da complexidade da criação ou não? É muito barato, Paulo. O custo ele é baixo, ele é bem baixo. Na Biblioteca Nacional, por exemplo, um registro ele vai variar de R$40 a R$60. Acontece que algumas empresas, ou até mesmo pessoas físicas, elas preferem contratar um advogado para fazer um registro, por exemplo, num cartório ou numa Biblioteca Nacional da Vida, porque ele não sabe como organizar as informações. Como eu falei, a parte mais importante do direito autoral é organizar as informações, né? Então, a pessoa, ela contrata um advogado para fazer um registro na Biblioteca Nacional, o que vai deixar caro aquele serviço, porque ali vai ter a taxa da Biblioteca Nacional, que é relativamente barata, e vai ter o honorário do advogado, né? Então, quando você faz numa empresa, você vai ter ali uma plataforma intuitiva que vai conseguir te orientar o que você deve preencher, o que você deve fazer, sem a necessidade de contratar um intermediário. Então, aí você vai ter só o custo da plataforma. Tá, no caso da Gênio, você já fala, né? No caso da Gênio, é R$ 69,90. Tá, além do... Para associado, é mais em conta, bem além mais barato. desse custo da Gênio, eu vou ter qual outro custo? Só esse custo. Tá bom. Aqui tem o Otávio colocou o seguinte: o registro autoral, então, feito via plataforma Gênio, tem valor internacional? Tem valor internacional. Tem valor internacional por conta de um tratado que o Brasil faz parte, né, por conta da Convenção de Berna, e a gente faz através da blockchain. A blockchain é uma rede de registros descentralizada, né? Então, ela garante a imutabilidade do registro, ela garante a integridade das informações que foram armazenadas ali. E aí você tem um registro que tem uma criptografia. Legal. O Edu está perguntando se esse valor é mensal ou por registro. Edu, esse valor é por registro. Se você for associado da Abrad, a gente consegue reduzir, esse valor é reduzido. E tem algum programa assim, eu posso ter
Pacote, você ainda não criou nenhum pacote ainda. A gente está implementando os pacotes agora, Paulo. A gente está Tá. implementando os pacotes agora. Tá bom. Tá joia? Os pacotes, nós estamos implementando tanto os pacotes de crédito, então, por exemplo, como agência, você vai conseguir colocar, eu quero colocar 100 créditos, 50 créditos e eu vou usando, como a gente vai implementar, a gente está implementando também a recorrência. E, além disso, a gente vai implementar alguns plugins. Então, um designer dentro ali do Adobe, dentro do sistema que ele utilizar para criar os seus materiais, ele já vai conseguir fazer o registro, ele não vai precisar entrar dentro da plataforma da Gênio. Hoje, tem que entrar no sistema da Gênio, mas a gente já está trabalhando para fazer essas alterações. Tá. Hoje já se fala que você tem que citar, né, em todo o material que você cria com o apoio de IA, deve ser citado. Como é que vai ficar essa história de direito autoral se você utilizou uma IA? Como é que funciona essa relação? O ideal é que você informe o que foi criado através de IA. Por exemplo, às vezes tem um material e nesse material a ilustração tão somente foi feita por IA, mas a redação ela foi toda concebida pelo intelecto humano. Então, no registro você informa que a ilustração foi feita por IA, mas a parte escrita ela foi feita pelo redator X e Y, né? Mas a parte de inteligência artificial, Paulo, ela é muito sensível, porque a nossa legislação ela não dispõe nada a respeito. Então, o que a gente precisa fazer hoje, como operador do direito, é observar as análises internacionais, né? Como os nossos vizinhos, eles estão interpretando em relação à inteligência artificial. Então, por exemplo, os Estados Unidos não aceita uma inteligência artificial sendo autora. A China já aceitou. Então, a gente precisa observar como vem sendo, como é que o campo internacional está se posicionando acerca das IAs. Mas no Brasil, hoje, a inteligência artificial não é autora, por conta da nossa legislação, que estipula autor como pessoa física. Isso tende a mudar, né? A gente participa aí de alguns grupos de pesquisa, a ideia, né, que os operadores do direito já comecem a fazer propostas de alteração legislativa, e a sociedade evolui, a nossa legislação ela também tem que evoluir. Ótimo, doutora Jéssica. Escuta, eu acho que eu vou aproveitar aqui que está todo mundo ainda conectado para abrir para a Suelen poder fazer o sorteio. Teria mais alguma coisa que você queira colocar, doutora Jéssica, ou mais alguma pessoa tenha dúvida? Ou a gente pode seguir para o sorteio? Eu não, e Suelen, se quiser fazer um sorteio de registro de direito autoral também, a gente parceiro da Abra, a gente está com vocês nessa, então podem fazer um registro também, se der para fazer. Se não der, a gente joga para um outro dia. Tá bom, doutora Jéssica, vamos ver aqui o operacional. Eu vou abrir para a Suelen e ela explica para a gente o que é possível ou não. Por enquanto, muito obrigado, foi bem bacana a dinâmica. É um assunto que a gente tem até medo, porque a gente não conhece do juridiquês, mas você trouxe de uma forma bem tranquila que deu para, acredito que todos que participaram conseguirem entender como que pode funcionar a coisa. Legal. Dá para a gente fazer esse sorteio agora ao vivo com a galera. Quem quiser participar desse sorteio que a doutora Jéssica citou, coloca aqui o nome no chat, que enquanto eu falo com vocês vão colocando o nome aqui para a gente fazer o sorteio daqui a pouco. Enquanto isso, vou deixar o link aqui para pesquisa de satisfação, então respondam para ajudar a gente nas próximas iniciativas, né, para a gente saber os temas que são atrativos para vocês, o que vocês querem ver. O sorteio que o Paulo estava falando desde o começo é esse com a Boom Café. A Brad tem parceria com a Boom Café para criativos. E esse sorteio ele é mensal, então vocês não vão ficar sabendo do resultado agora. Vocês se inscrevem agora e ele é um sorteio que vai ser realizado no início do próximo mês, porque ele vai estar válido aí para todos os nossos webinars do mês de agosto, né? Enquanto vocês vão se inscrevendo nos sorteios, eu vou pegar agora ao vivo aqui com vocês e vou colocar todos os nomes no chat aqui num sorteador online para a gente fazer o sorteio ao vivo.
Então, vou ficar muda aqui por um tempinho, só estou jogando os nomes e já volto. Bom, enquanto a Suelen faz a captação aqui das informações, queria deixar aqui um registro de que, doutora, tem notícia de que tem algum outro serviço semelhante ao que você está colocando no mercado? Isso me parece muito inédito, de uma forma muito assim, vai facilitar muito, né? Vai democratizar aí o registro, né, dos direitos autorais para as agências. Isso me parece algo bem disruptivo. Verdade. É verdade, é bastante disruptivo. A gente tem recebido esse feedback, todo mundo fala, nossa, mas que solução maravilhosa, isso resolveu a minha vida, é muito prático, e ali dentro da plataforma a gente já colocou todas as informações da forma correta, o usuário só vai preenchendo. Mas tem sim. A CBL, por exemplo, ela faz o registro de direito autoral via blockchain. Então, a CBL é uma concorrente da Gênio. Né? Se vocês entrarem, vocês vão observar, só que a CBL, eu não sei se existe, já tem essa atualização ou não no site dela, né, no sistema dela, mas, se eu não me engano, a última vez que eu fiz o registro, ela não separava ali a titularidade de pessoa jurídica e pessoa física, mas é uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa privada que faz registro de autoria em blockchain. Excelente, parabéns pela iniciativa. De fato, eu tenho certeza que a baixa aderência a esse tipo de registro é pela dificuldade, sem dúvida. O cara pensa que vai ter que contratar um advogado, já pensa que vai ter honorários muito altos e vai inviabilizar tudo. Não tendo aqui essa possibilidade a custo baixo, não tenho dúvida que isso vai se popularizar com o tempo. Exatamente, Paulo. Foi o que eu falei. Por que o médio e o pequeno empresário não tem tantos registros, não tem tantos pedidos assim no banco de dados do INPI de desenho industrial? Né? Exatamente por conta disso. Eles acreditam que eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter um custo alto, então ele opta por não fazer registro nenhum, mas por desconhecimento em relação à possibilidade de proteger via direito autoral, que é um outro instituto, mas também garante proteção. Sim, sim. E é uma excelente solução para essa questão das concorrências, né? De você ter... Isso é recorrente, a gente ouve falar com muita frequência de ideias utilizadas, né? A agência não leva, depois o cara contrata uma empresa ou um profissional que vai trabalhar por um preço muito abaixo do que tinha sido apresentado pelos demais participantes, mas usa a ideia. Então, isso é meio criminoso, né? É verdade, assim, a concorrência desleal tem previsão no nosso Código de Processo Civil, né? No nosso Código de Processo Penal. Concorrência desleal é tipificado como crime. Sim, sim. As agências participam, elas não são remuneradas para isso, elas investem talento e tempo, né? E acaba sendo financeiramente um ônus, né, para participar de concorrências, para depois ainda acontecer isso. Tem que ter mesmo mecanismos aí que possam assegurar a integridade do processo. E imagino que uma concorrência no futuro, todas elas vão ter que ser, de alguma forma, passar por um processo desse. Não vai fazer sentido você ter uma concorrência séria que não tenha as propostas registradas, né, num sistema como o de vocês, via blockchain. Acho que vai ser algo, um pré-requisito, e acho que uma associação como a nossa tem que trabalhar nesse sentido, né, para que isso seja feito. Então, muito obrigado aqui mais uma vez. Suelen, agora é você. Beleza. Mais alguém que queira participar? Última chance. Não? Então, vamos lá. Está sorteando o café e o registro, é isso? As duas? Não, Paulo, não. Café no final do mês. Ah, tá bom. Não é agora é só o registro. Ok, tá certo. Vamos lá. Guilherme Damário. Quais informações precisa? Jéssica. O WhatsApp, pode me encaminhar o WhatsApp, eu vou deixar o meu aqui, e ele só entra em contato comigo, mas basicamente ele vai precisar do material, né, que ele vai registrar, as informações de autoria, então se teve
um ilustrador, um designer, ele vai precisar dessas informações e as informações do titular enquanto empresa ou não, né? Se o registro vai ser em nome de pessoa física, ele só vai repetir as informações, mas o nosso sistema ele é bastante intuitivo, ele vai conseguir fazer por conta própria. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o Guilherme, para você entrar em contato comigo e eu te passar o nosso cupom. Tudo bem? Acho que está tudo certo, né? Su e doutora Jéssica, tudo em ordem. Quem foi que ganhou? Repete, Sueli. Foi o Guilherme Damário. Parabéns, Guilherme. Você está por aqui, Guilherme? Cadê o Guilherme? Olá, estou por aqui, estou acompanhando com o Pedro, sou da agência Vise aqui. Ah, faz festinha aí, Guilherme. Parabéns. Tudo bem, obrigado. A gente estava discutindo sobre um projeto que a gente precisa muito dessa assessoria. Acho que vai ser de grande valia. Obrigado pelas explicações. Realmente, o nosso mercado ele precisa muito se blindar em relação a esse tipo de concorrência desleal. Assim, a gente não tem grandes contratos por enquanto, mas tem grandes empresas envolvidas aqui na agência. Então, a gente já sofreu com isso no passado, em alguns momentos. Então, extremamente importante. Parabéns pelo trabalho, viu, doutora? Legal, bacana. Vamos conversar sim. A gente agenda uma call, vamos fazer essa assessoria. Fechado. Bom. Então, Parabéns a todos aí, Paulo. Bom tema que você trouxe aí para os associados. Parabéns também para você. Legal, legal. Tá Pedro, bom? agora então você, como você foi sorteado, você vai pagar o almoço aqui para todo mundo. Que pega. A gente tem que fazer um presencial agora, Paulo. Vamos no presencial, isso mesmo. No próximo a gente faz presencial. Isso, gente. Obrigado aqui pela participação de todos. Muito obrigado, doutora Jéssica, pelas explicações e por trazer esse sorteio aqui no improviso aqui. Funcionou super bem. Bem bacana, a gente está bem contente de ter esse serviço aqui disponibilizado para os associados. É um serviço muito necessário aqui, eu acho que isso vai cada vez mais fazer sentido para todo mundo. Quando todo mundo perceber a facilidade que é a utilização do sistema, isso vai se popularizar rapidamente. Muito obrigado, então, pela contribuição aqui.